Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Vamos iniciar o nosso estudo pedindo ao Mestre Jesus que esteja iluminando nossos corações, aos bons espíritos que estejam presentes, nossos anjos guardiões, protetores, nos incluindo para o bem, para que possamos fazer um ótimo estudo. No estudo de hoje, vamos tratar da aula 67 de efeitos intelectuais, ainda dentro do tema 24, audiência e clara audiência. Essas aulas são aulas que nós fazemos o estudo no Centro Espírita. Então, aproveitamos aqui e refazemos, tipo uma revisão, uma gravação para que vocês possam ter acesso pela internet. Então, dentro desses efeitos intelectuais, nós temos uma frase de André Luiz que ele diz o seguinte: atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas nas quais se afigura ao médium possuir uma caixa acústica na profundidade dos ouvidos. Então, o André Luiz, ele tenta aqui trazer uma explicação dentro, assim, de algo que se possa realmente compreender aquele que não tem conhecimento da medicina, não tem conhecimento dessa arquitetura do corpo humano. Mas eu trouxe aqui também uma imagem, assim, um diagrama, que ele mostra que a cóclea é essa porção do ouvido interno chamada de caracol, sabe? Que ele tem um formato de caracol, onde existem terminações nervosas responsáveis pela audição. E o diencéfalo é uma estrutura do cérebro entre os hemisférios cerebrais. E nós podemos entender aqui que o ouvido, a nossa audição, ela trabalha da seguinte maneira, assim, de uma forma geral. Ela tem essa acústica, o ouvido, essa arquitetura dele, com essas dobras, esse canal, esse caminho a percorrer do som, que permite que ele chegue até uma membrana, aciona lá aquela bigorna, com martelo, vai para essa cóclea, que é tipo um caracol, onde tem uns cílios ali. Esses cílios, eles também são responsáveis por transmitir a parte, transformando em uma eletricidade, que vai até o cérebro, que é essa conversão do som. Na verdade, não é apenas o tímpano, essa membrana danificada, que faz perder a audição, não. Nessa cóclea também, essas terminações nervosas, são tipo uns cílios, se eles se quebrarem, e podem quebrar, se partir, se danificar com um som muito elevado, muito extremo, a pessoa perde a audição também, pode ficar até surda. É o caso de muitos que têm pouca audição. Então eu trago aqui, dentro da literatura espírita, um comentário, eu vou ler para vocês, sobre a audiência. A mediunidade de audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Então traduz-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Então é dessa forma que ela aparece. Outras vezes
é a voz exterior clara e distinta, qual de uma pessoa viva encarnada. Quantos às vezes não escutam uma voz, alguém falando e não tem ninguém presente? Então os médios audientes, eles podem assim travar conversação com espíritos. Não vai saber quem é o espírito, não tem como ver. Se bem que o espírito ele pode assumir a forma, a imagem que ele quiser. Numa conversa mais íntima, você vai conhecer e saber quem realmente é. Porque nós temos várias encarnações e reencarnações, né, em planetas diversos, principalmente aqui. São muitas que nós estamos em provas e expiações ainda aprendendo, né, nessa jornada. Então, nós vamos encontrar muitos espíritos aí que já encarnaram conosco em outras épocas. Alguns não, mas eles têm feito talvez a mesma trajetória que a nossa. E aí você ouvindo, conversando com ele, você vai saber mais intimamente, porque ele pode querer te enganar também com alguma história, né, que não seja verdadeira, mas aí você acaba descobrindo com a interação. Então existem situações que o espírito provoca apenas sons, ruídos, pancadas que ressoam no ambiente, às vezes tão intensos que são escutados por alguns circunstantes. Então outros que não têm essa mediunidade acabam ouvindo porque ele consegue realmente, com a presença daquele médium ali, interagir com a matéria e produzir os sons. E às vezes não consegue falar, só trabalha com pancada, são espíritos mais atrasados, só conseguem dar pancada, passar esse tipo de informação. São chamados sons pneumatofônicos, produzidos pela utilização do ectoplasma do médium. Viu? Precisa ter o médium. São chamados de sons, né? Então, há pneumatofônicos. Então, há, porém, situações em que o som é verdadeiramente materializado no ar, caracterizando o fenômeno da voz direta. Que o ar também tem matéria, tem vários componentes aí no ar que nós respiramos, não é apenas oxigênio. Tá? Então essa voz direta está incluído como efeito físico. O espírito comunicante utiliza o ectoplasma do médium, combinando com fluidos ambientais e auxílio do plano espiritual pode moldar um aparelho fonador humano, garganta fluídica, produzindo sons audíveis, aquela corda vocal balançando, né? E uma garganta para passar o som. E todos os presentes vão escutar indiscriminadamente, não precisa ser médium. Então, nesse caso, não se trata de mediunidade audiente, mas de materialização de som no ambiente físico. É importante, Kardec mostra, e André Luiz mostra também para a gente, esses comentários, eles são importantes para a gente entender que não é só de um jeito que aparece a coisa. Então, você tem que analisar bem. Por isso que quando a gente estuda, a gente tem que fazer o quê? Fazer pesquisas. A gente tem que promover o estudo dessa forma, procurando na internet fontes confiáveis, livros que você tenha adquirido para você fazer a consulta, pesquisar. Em primeiro lugar, a gente sempre vai na doutrina, Livro dos Espíritos, a Gênese, a Revista Espírita, que tem muita coisa na Revista Espírita. Se você não sabe procurar nela, procura na internet, vê qual é a Revista Espírita, vai na sua biblioteca em casa e pega o livro físico e lê. Eu costumo fazer isso às vezes também, para ser mais ágil. Na internet, como existem links diversos, principalmente que eu utilizo o site de pesquisa, que é do NEP Search, que eu já mostrei para vocês. E ali acaba aparecendo Revista Espírita do ano tal, o mês tal. E eu vou ali na minha Revista Espírita impressa que eu tenho em casa, pesquiso e faço o meu estudo. Tá? Então é muito importante a gente ter esse trabalho de pesquisar. A mediunidade audiente é muito comum, entretanto é preciso desenvolver certo discernimento, pois muitos imaginam ouvir o que apenas lhe está na imaginação. A audição, porém, pode ser tão nítida a ponto de que médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos, eles os reconheçam imediatamente pelo som da voz. Aquilo que eu falei, você vai ficando mais íntimo. Essa faculdade é muito agradável, quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles que os chamam.
Assim, entretanto, já não é quando o espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes, sabe? E isso acontece muito. Eu tenho um amigo que ele não gosta de andar caminhar na rua e fazer essa ajuda aí aos necessitados que moram, moradores de rua, sem teto. E muitas das vezes o centro leva agasalho, leva comida, ou um café quente, alguma coisa. Ele não gosta de chegar perto porque ele escuta todos os espíritos atrasados e perturbam muito ele porque sabe que ele está escutando. Aí, coitado, mas ele tem que aprender, tem que estudar mais, tem que aprender a filtrar essas informações e vigiar, orar por eles, que eles precisam do nosso apoio também, são sofredores. Então, dentro ainda do que nós estamos falando, da clareaudiência, são fenômenos que acontecem com os demais de efeitos intelectuais. Eles resultam da conjugação mental ocorrida entre a entidade comunicante e a do médium. Então, isso é a clareaudiência, restringindo a esse as dificuldades ou limitações da filtragem mediúnica, segundo as disponibilidades interpretativas que lhes são próprias. Então, o clareaudiente ouve os espíritos desencarnados igual da mesma forma que escuta uma pessoa encarnada, graduando seu nível de percepção. Se ele consegue ver, melhor ainda. Então, pela associação avançada dos raios mentais entre as entidades e o médium dotado de mais amplas percepções auditivas, a audição se faz direta, do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se, contudo, em expressões variadas. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea. Tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifica a implementação vibratória dos quadros de frequência das ondas. Ocorrência essas nas quais se afigura ao médium possuir a caixa acústica na profundeza dos ouvidos. Ele age assim, o médium acredita, às vezes, ter uma caixa acústica dentro do ouvido. Estou escutando aqui um som aqui do espírito falando, mas ele não está aqui, eu não estou vendo, mas eu escuto. Né? Você escuta? Não, não escuto. Aí fica aquela situação que parece que tem um alto-falantezinho, um fone de ouvido ali, só embutido dentro do ouvido, só para ele escutar o espírito falando, mas é a mediunidade dele que produz os elementos, os fluidos que permitem que o espírito se utilize também para fazer essa comunicação e vai direto para o cérebro, para aquela área do cérebro. Nós já vimos isso em estudos passados. Tá? Vai direto para o cérebro. Então, característica das mediunidades de evidência e clareaudiência para a gente analisar. Primeiro, a mediunidade de audiência é classificada como efeito intelectual. A de pneumatofonia como de efeito físico. Então, nós temos esses dois exemplos aí que mostram essa diversidade. Você vai ver no Livro dos Médiuns, capítulo 12, item 150 e item 151. Tá? Nós podemos até chegar a ele para poder entender melhor isso. Então, lá no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, você vai ter no item 150 e 151 falando sobre a pneumatofonia. Eu vou ler só um trechinho aqui. No 150 ele fala: dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como no ar. Então esse fenômeno é o nome que chamamos de pneumatofonia. Tá? E lá no 151 ele fala que acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas de tal intensidade que despertam, às vezes nos despertamos espantados. Então vocês vão lá fazer essa pesquisa nesses itens que eu falei para vocês, e da vidência também, lá, só que é no capítulo 14, o item 169 e item 170. Já nesse capítulo 14,
o Kardec está falando de médiuns videntes, tá? Então você vai lá no item 69, vou ler um trechinho, ele fala: assistimos uma noite à representação da ópera Oberon em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos. Então o médium vidente contou essa visão dele. No 170 ele fala: outro fato que prova a influência dos espíritos exercem sobre os homens, a revelia deles. Ele fala que assistimos, como nessa noite, a uma representação teatral, com um outro médium vidente, já trocou de médium, e que ele travava a conversação com o espírito espectador, e ele disse: vê aquelas duas damas sós, naquele camarote de primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me para fazer que deixem a sala. Ele estava lá perturbando, né? Para você ver como é que acontece todo tipo de coisa. Então a audiência, à medida que a mediunidade de audiência se aperfeiçoa, o médium consegue estabelecer conjugações mentais com os mais diferentes espíritos. Então, ouvindo desde os sons rudimentares aos mais sublimes. O exemplo está lá em Leon Denis, no Invisível, na segunda parte, capítulo 14, item visão e audição psíquica, no estado de vigília. Então, quem tiver no Invisível pode procurar lá, segunda parte, item 14, visão e audição psíquica. A vidência, então nós falamos da audiência aí. A vidência, o princípio das manifestações visuais reside nas propriedades e nas irradiações dos fluidos perispirituais, que têm a peculiaridade de modificarem-se pelo pensamento e pela vontade do espírito. Está lá na Gênesis capítulo 14, item 22, você vai encontrar sobre isso. O interessante aqui, nós estamos mostrando as características de uma e de outra. A audiência, você pode até ter junto os dois, audiência e vidência, pode acontecer, tá? Conforme nós vemos aí muitos médiuns terem os dois. Então, uma terceira informação: na audiência, a mediunidade. A audiência é uma percepção mental, não está localizada nos órgãos de audição do médium. Nos domínios da mediunidade, capítulo 12, quarta e quinta página, ele vai dizer isso, né, que vai para certa área do cérebro. A vidência. A vidência é uma faculdade transitória, raramente se mantém permanente, sendo que quase sempre é efeito de uma crise passageira. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 167. Ele diz isso porque, às vezes, você vê, pode ser até assim, você está quase dormindo na cama, né? Aquela transição do acordado para dormir, né? E você pode ver. Então é muito rápido. Diferente do médium vidente mesmo, que fica assistindo o espírito, não pela sua materialização, utilizando os fluidos, mas porque ele está jogando a imagem para o cérebro, aquela área do cérebro do médium. A audiência. Na clareaudiência, o médium capta vozes e outros sons emitidos pelos espíritos. Você pode ver lá em Mecanismo da Mediunidade, capítulo 18, e tem clarividência e clareaudiência. Pessoal, estou colocando os exemplos aqui para que vocês pesquisem mesmo, aprendam a pesquisar, a buscar no livro da doutrina. Os livros que são psicografados e são aprovados aí pela Federação Espírita, e os livros mesmo da codificação. Então, na vidência, as chamadas aparições surgem em geral quando o médium se encontra em estado de vigília, foi o que eu acabei de explicar aí, quando você está quase dormindo. Então, o Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 102. Você vê que tudo que nós tiramos, que nós postamos aqui no vídeo, tem referência, e referência importante, confiável, de fontes confiáveis. Na audiência, o compositor austríaco e gênio musical Mozart, que faleceu em 1791, é um exemplo de médium clareaudiente, como comprova essa afirmação: os pensamentos musicais me vêm com abundância. Então, exemplo, Silvio Soares Brito, Grandes Vultos da Humanidade e do Espiritismo. Ele escreveu nesse livro aqui. Ele fez a pesquisa sobre Mozart. E na vidência, as manifestações visuais mais comuns acontecem nos sonhos. Acontece muito também, né? Que tem o médium
que recebe as informações mensais no sono, e os espíritos garantem essa porção de informação, de conhecimento, que fique fixa na memória, para que ele, quando acordar, não se esqueça. Tá? Audiência: obsessores que podem implantar recursos de tecnologia no perispírito obsidiado, semelhante a uma célula fotoelétrica gravada. Divaldo fala nos Bastidores da Obsessão com Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 8. E realmente eles podem até implantar, em muitos de nós às vezes tem, aqueles espíritos ovoides só para ficar ali reforçando um reflexo condicionado. E aí eles não precisam nem ficar perto da gente. Criou o reflexo condicionado, pronto, acabou. Aquilo vem na nossa memória de vez em quando, e você acaba achando que a ideia é sua. Então você tem que se conhecer, saber que aquela ideia não é sua, para você vigiar nesse ponto e orar ao Mestre Jesus, pedindo aos bons espíritos que lhe deem força ali para você vencer esse pensamento que não é seu. Vidência: as manifestações visuais decorrem da faculdade dos espíritos se tornarem visíveis, independente da classe espiritual que pertença. Então ele pode ser até um espírito muito atrasado. Eu já contei aqui casos aqui de médiuns famosos que já viram outros espíritos que não eram espíritos nos quais se apresentavam, estavam usurpando a imagem de um outro personagem. Eles fazem muito isso, né? Entendeu? Igual a Ivone conta que ela uma vez foi levada para um lugar, ela tinha um demônio ali vermelho, com chifre, com rabinho e tudo, os pés tortos, torturando ela, e não era um espírito atrasado que plasmou aquela forma para ela, né? Então você tem muitos exemplos aí que, mesmo você tendo estudo, se você se apavora, se você não se controla, você não vigia, esquece da oração, você acaba caindo nessa conversa fiada deles, que se torna uma verdadeira obsessão depois, né? É muito perigoso. Então façam os estudos, pesquisem, façam suas orações, evangelho no lar. É muito importante para manter um ambiente seguro na sua casa, manter essa iluminação no seu coração, porque às vezes você carrega tanta nuvenzinha em volta do coração, nuvenzinha cinza, que perturba você, perturba os outros. Então o evangelho no lar pode te ajudar a dissipar essas coisas e entrar no caminho certo, que Jesus está precisando de nós. Referências: Mecanismo de Mediunidade, capítulo 18, Efeitos Intelectuais, André Luiz. Nós tiramos de lá muitos desses textos aí que eu li para vocês. O Livro dos Espíritos, a Obras Póstumas também eu tirei trecho, e Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel. Tá ok? Então, meus amigos, ficamos por aqui nesse nosso estudo. Eu espero que vocês não desanimem. Às vezes é muito difícil eu conseguir colocar aqui o vídeo, mas eu tenho feito um esforço, não vou deixar de colocar. Nós precisamos terminar aquele nosso planejamento do estudo básico da mediunidade, que é um planejamento grande, mas já estamos caminhando para o final. Nós vamos terminar com Mediunidade com Jesus, mas espero que tenham gostado. Contribuam aí dando like, assistindo, e o melhor do que isso, melhor do que dar like e qualquer outro tipo de contribuição, é de vocês aproveitarem o conteúdo, fazerem um estudo, né, e desenvolverem aí o seu pensamento dentro desse caminho para Jesus. Obrigado e até a próxima. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir.